A notícia foi um choque para muitos. Israel atacando o Irã, e não de forma isolada, mas com um alcance estratégico na Síria e no Líbano. Mas o que realmente aconteceu? Foi um ataque direto ou parte de uma trama maior? As tensões no Oriente Médio estão no auge, com Israel em constante confronto com grupos terroristas e seus aliados regionais. No meio disso, os Estados Unidos se posicionam ao lado de Israel, aumentando ainda mais a pressão sobre os inimigos. A pergunta que não quer calar é: o que está por trás dessa escalada? Para entender a complexidade do que está acontecendo, é preciso ir além das manchetes e entender os interesses envolvidos, as jogadas estratégicas e como tudo isso pode impactar o futuro da região e do mundo. Prepare-se para uma análise profunda e reveladora dos ataques israelenses e seus desdobramentos. Recentemente, um oficial egípcio lançou declarações fortes sobre a possibilidade de o Egito conquistar Tel Aviv em apenas um dia. Isso não é uma simples ameaça, mas uma advertência que traz à tona a crescente insatisfação com as restrições israelenses sobre Gaza. O Egito, que possui uma posição estratégica ao lado da faixa de Gaza, se vê pressionado a agir diante do que considera uma abordagem unilateral de Israel em relação à segurança de sua fronteira. Quando um país se vê em uma posição de vulnerabilidade, como é o caso do Egito agora, é natural que suas ações se tornem mais assertivas. Afinal, a história está cheia de exemplos onde o estupim de um conflito se acende quando há um senso de urgência em defender a soberania nacional. Essa insatisfação egípcia tem se refletido na intensificação da presença militar ao longo da fronteira com Gaza. A situação é cada vez mais volátil, com tensões acumuladas ao longo dos anos. O Egito tem usado essa posição para pressionar Israel, exigindo mudanças em relação à sua postura sobre Gaza. Vale lembrar que, apesar da retórica forte, o Egito tem sempre um pé na diplomacia. Suas declarações não são feitas apenas para inflamar a situação, mas para enviar uma mensagem clara à comunidade internacional de que as ações israelenses não estão sendo bem recebidas por seus vizinhos diretos. Isso coloca Israel em uma situação delicada, onde precisa equilibrar suas decisões militares com a pressão diplomática crescente. A complexidade dessa situação só aumenta quando colocamos o contexto do apoio internacional. Os Estados Unidos, aliados de Israel, estão em uma posição difícil. Enquanto continuam a reforçar seu apoio a Israel, a diplomacia internacional exige uma resposta mais equilibrada. E é aqui que as negociações sobre Gaza entram em cena. Enquanto o Egito se posiciona fortemente contra as ações israelenses, o foco está em como se dará a resolução do conflito, que também afeta diretamente a segurança regional. O que vem a seguir? A resposta a essa pressão pode mudar completamente o rumo da história. O conflito em Gaza segue como um dos principais focos de tensão no Oriente Médio, com Israel mantendo uma ofensiva constante contra o Hamas. Enquanto a pressão aumenta sobre o grupo, com a perda de apoio de aliados como o Irã e o Hezbollah, o Hamas continua resistindo, mas enfrenta dificuldades tanto no recrutamento de novos combatentes quanto no fornecimento de armas. A situação em Gaza é marcada por uma complexidade que envolve tanto questões militares quanto humanitárias, deixando o Hamas em uma posição difícil. A pressão constante de Israel, com ataques pontuais, tem dizimado sua capacidade de agir como antes. Mas, por outro lado, há um temor crescente de que o Hamas possa não ser derrotado tão facilmente, o que faz com que a guerra se arraste ainda mais. Dentro dessa dinâmica, 3 referências importantes foram libertadas, mas a pressão do governo de Trump exigiu mais ações. Esse fator internacional tem pesado consideravelmente, uma vez que os Estados Unidos reforçam a sua postura contra o Hamas e fazem pressão sobre Israel para que a ofensiva seja intensificada. A visão estratégica de Israel é clara. A neutralização do Hamas é uma prioridade, tanto por questões de segurança quanto pela estabilidade regional. No entanto, a questão do futuro de Gaza é mais complicada do que parece. O Hamas teme que Israel, após destruir suas principais infraestruturas, avance para uma segunda fase de acordos, que poderia significar uma reconfiguração do controle da região, afetando diretamente sua própria existência. É importante observar como essa guerra de desgaste se desenrola, pois, por mais que Israel tenha vantagem militar,
A situação em Gaza é volátil e pode mudar a qualquer momento. O Hamas, em sua luta desesperada para manter alguma forma de poder, continua tentando reorganizar suas forças e recrutar novos combatentes. Esse conflito, com sua natureza imprevisível, destaca como os interesses políticos e militares se entrelaçam, não apenas para os envolvidos diretamente, mas para os países da região e até para potências globais. O cenário permanece tenso, com o futuro incerto à frente. E, diante dessa realidade, a pressão sobre Israel e suas decisões futuras será um ponto crucial para definir o próximo capítulo. Com o cessar-fogo no Líbano prestes a se encerrar, a tensão na região aumentou significativamente. O Hezbollah, que tem se mostrado um ator-chave nesse cenário, não hesita em ameaçar Israel, o que eleva ainda mais a temperatura do conflito. A proximidade entre os dois países e a instabilidade na região fazem com que o Líbano seja uma área estratégica que Israel monitore de perto. A situação é complicada, pois o Hezbollah, respaldado por influências iranianas, possui recursos militares consideráveis e uma rede de apoio na região. Essas ameaças tornam ainda mais delicada a posição de Israel, que já enfrenta desafios em Gaza e agora vê o risco de uma nova frente de combate em suas fronteiras do norte. Além das ameaças do Hezbollah, o Líbano enfrenta uma repressão interna contra protestos. A população, insatisfeita com a suspensão de voos iranianos, tem se manifestado nas ruas, o que complicou ainda mais a situação. O governo libanês, pressionado por vários lados, tenta manter a ordem, mas as dificuldades são imensas. Israel, observando esses movimentos, precisa se preparar para qualquer eventualidade, já que o exército libanês tem sua própria agenda, que pode ou não coincidir com os interesses de Israel. Isso gera uma dinâmica de incerteza, em que cada decisão tomada pode desencadear uma reação em cadeia, ampliando o alcance do conflito. Em meio a tudo isso, as ofensivas israelenses continuam a ser uma constante. Enquanto as forças aéreas de Israel realizam ataques no Líbano e em Gaza, a estratégia parece ser manter a pressão constante sobre os grupos inimigos. Em Rafah, por exemplo, 3 membros do Hamas foram mortos, e esses ataques são parte de uma tentativa de desestabilizar a infraestrutura do grupo terrorista. No entanto, esse tipo de ação também aumenta o risco de escalada, principalmente em um cenário tão volátil como o do Líbano. É fundamental para Israel monitorar atentamente a evolução dessa situação, pois a qualquer momento o conflito poderia se expandir para um nível ainda mais intenso. Os ataques israelenses continuam sendo uma ferramenta crucial para a estratégia do Estado de Israel no Oriente Médio. Recentemente, a Força Aérea Israelense intensificou suas ofensivas em Gaza e no Líbano, visando especificamente membros do Hamas e de outros grupos que ameaçam sua segurança. Um dos ataques mais notáveis aconteceu em Rafah, onde 3 membros do Hamas foram eliminados. Esses ataques não são apenas represálias, mas fazem parte de uma estratégia mais ampla de desmantelar a infraestrutura do Hamas e de outros grupos terroristas, enfraquecendo sua capacidade de se reestruturar. A resposta de Israel a essas ameaças é agressiva, mas é também uma forma de enviar uma mensagem clara. A proteção de seu território e cidadãos é uma prioridade indiscutível. Entretanto, a lógica por trás desses ataques é mais complexa do que simplesmente eliminar inimigos. Israel está envolvido em uma guerra de desgaste, onde cada ação militar visa minar a resistência do Hamas e suas capacidades operacionais. A Força Aérea, em particular, se destaca como um pilar dessa estratégia. Ela é usada para atingir pontos estratégicos, como depósitos de armas e instalações de comando, que permitem ao Hamas continuar suas operações. Cada bombardeio tem um objetivo claro: fragilizar ainda mais as estruturas terroristas, forçando o grupo a recuar ou, ao menos, reduzir sua eficácia. Porém, é importante notar que, enquanto os ataques israelenses são uma resposta legítima a ameaças à segurança, eles também têm implicações políticas e humanitárias. O impacto desses ataques vai além do campo de batalha, afetando a população civil, tanto de Gaza quanto do Líbano. Israel precisa equilibrar suas ações militares com a necessidade de minimizar danos a civis, uma tarefa árdua em um cenário de guerra tão denso e complexo. A situação continua a se desenrolar,
com cada novo ataque trazendo mais consequências para o equilíbrio regional. A tensão segue crescente, com o futuro ainda muito incerto. O apoio dos Estados Unidos a Israel permanece uma constante no contexto do conflito no Oriente Médio. Washington tem sido um aliado estratégico fundamental para Israel, tanto em termos militares quanto diplomáticos. Recentemente, esse apoio se materializou com o envio de um novo carregamento de bombas para Israel, um sinal claro de que os Estados Unidos continuam comprometidos em garantir que o Estado judeu tenha os recursos necessários para enfrentar as ameaças regionais. Esse tipo de apoio, no entanto, não vem sem críticas, especialmente no cenário atual, onde a situação humanitária em Gaza tem gerado um intenso debate em todo o mundo. Para muitos, a relação entre os Estados Unidos e Israel é um fator determinante nas dinâmicas de poder na região. Além do apoio militar, os Estados Unidos também têm se posicionado de maneira firme contra o Hamas, reforçando suas ações de contenção. Washington não só fornece assistência em termos de armamento, mas também exerce uma pressão diplomática sobre outros países, como o Irã, para que cessem seu apoio ao grupo terrorista. A pressão dos Estados Unidos, em conjunto com as ações de Israel, cria uma rede de contenção ao Hamas, dificultando ainda mais suas operações. No entanto, a complexidade da política internacional no Oriente Médio significa que esse apoio não é unânime e está sempre sob vigilância, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Apesar desse apoio robusto, a questão de como lidar com Gaza e o Hamas é algo que pesa no governo dos Estados Unidos. Por um lado, há uma necessidade de proteger Israel e garantir sua segurança, mas por outro, a crescente insatisfação internacional com as ações israelenses cria uma pressão que Washington não pode ignorar. Assim, a relação Estados Unidos-Israel continua sendo uma das mais estratégicas e debatidas da história contemporânea, com implicações que vão muito além da segurança militar e afetam diretamente as políticas globais. A próxima fase do conflito pode exigir ajustes na abordagem dos Estados Unidos, à medida que a diplomacia entra em jogo mais intensamente. A estratégia de Israel no Oriente Médio é complexa, com várias frentes sendo abertas e desfeitas de acordo com as necessidades do momento. A atuação do exército israelense, particularmente nas regiões de Samaria do Norte, é um exemplo claro de como o país está tentando suprimir ameaças terroristas antes que elas se consolidem. A operação do IDF, Forças de Defesa de Israel, foca na eliminação de combatentes e na destruição de infraestruturas terroristas, com o objetivo de diminuir a capacidade operacional de grupos como o Hamas. Esses ataques são calculados e visam cortar as linhas de suprimento e comunicação desses grupos, forçando-os a recuar ou reorganizar-se em condições cada vez mais difíceis. A precisão das operações israelenses é uma parte crucial de sua estratégia, buscando minimizar os danos colaterais enquanto atinge alvos de alto valor estratégico. Os ataques israelenses contra o Irã e suas repercussões na Síria e no Líbano são muito mais do que uma simples ação militar. Eles fazem parte de uma estratégia ampla, que envolve não apenas a defesa de Israel, mas também uma tentativa de reconfigurar a dinâmica de poder no Oriente Médio. A pressão sobre o Hamas, a escalada da tensão com o Hezbollah e o apoio contínuo dos Estados Unidos são fatores cruciais nessa equação. Mas, enquanto os ataques continuam, a verdadeira pergunta é: até onde essa estratégia levará Israel? E qual será o impacto de suas ações para o futuro da região? Se você quer entender a fundo como os acontecimentos no Oriente Médio podem afetar o seu dia a dia, é hora de refletir e se posicionar. E, se você quer acompanhar os próximos passos desse conflito e aprender mais sobre as jogadas de poder globais, inscreva-se no canal e ative as notificações.